A preparação para o Evangelho em família. Informado a respeito, o chefe exultou e, mais do que depressa, tomou as providências para que, no local onde moravam Gláucia e a sua família, as entidades hipnotizadoras se apresentassem para o trabalho mais direto sobre ele e, se possível, sobre a noiva. Dentro dos planos espirituais inferiores, pretendiam implantar os corpos ovoides na estrutura mental de Glauco, valendo-se de algum momento de invigilância de seus pensamentos. Como já estavam acostumados a fazer, esperavam que o encarnado se permitisse alguma irritação, diminuindo o padrão de suas ideias, ou então exploravam as naturais tendências maléficas que as pessoas se permitiam ativar quando seus desejos lhes aconselhavam atitudes pouco elevadas. Entre as técnicas que esses espíritos perturbadores usavam e usam normalmente, está a de intuir alguém da família a sintonizar algum programa de televisão que apresente um tema polêmico ou ultrajante que sirva mais facilmente para diminuir o equilíbrio emocional ou que se torne o estopim para uma discussão coletiva e, tão logo ela se instale, magnetizem essas entidades ovoides perturbadoras do equilíbrio junto aos encarnados que se deixaram desequilibrar e mantendo-as aos centros energéticos e aos condutos nervosos da medula com a finalidade de interferirem lenta, mas eficazmente no equilíbrio das suas vítimas. A televisão, assim, comparecia nesse momento como um grande aliado para a instauração do clima de terrorismo, de medo ou de desajuste, por ser a porta de entrada dos pensamentos distorcidos, favorecendo a invigilância dos encarnados passivos diante das mensagens que veicula, abrindo espaço mental para que tais espíritos trevosos possam realizar suas proezas obsessivas. Ressaltamos aqui que os programas televisivos têm a mesma função em relação à melhoria dos que os assistem. Servem também de canal para os bons espíritos ajudarem os encarnados através da boa mensagem, da beleza do ensinamento, do conselho favorável, quando tais matérias estejam disponíveis nos programas de vídeo que, por ela, sejam veiculados. Com as ideias positivas que tal programação também possibilita, pode surgir como antídoto dos processos de abatimento, de desesperação, porque apresenta aos telespectadores um alimento que pode lhes estimular as virtudes íntimas. Todavia, quando se permite enveredar pela semeadura de lixo moral, emocional e cultural, o mesmo veículo se transforma em gerador de distúrbios mentais na maioria das pessoas invigilantes que ou se revoltam ou se desesperam com aquilo que assistem ou que apreendem, abrindo espaço para que os espíritos negativos, platonistas do mal, se valham dos caminhos tortuosos do desequilíbrio e instalem nos encarnados os processos de obsessão e perseguição que podem levá-los aos mais tristes desajustes da emoção, da mente e ao médio ou longo prazo da saúde física. Assim acontece com todos os meios de divulgação, funcionando como meios de semeadura de ideias e imagens no íntimo das pessoas. Tão poderosa é a notícia, na forma de som ou imagem, que os meios de comunicação já se dão ao cuidado de evitar a divulgação de notícias sobre suicídios, uma vez que constataram que, todas as vezes que se divulgaram tais notícias, um surto de suicídios acometera a coletividade que consumira a informação, permitindo-se receber influências sugestivas das entidades perturbadoras de seu equilíbrio, a induzir o aumento das tentativas de autodestruição e o acúmulo de vítimas dessa tragédia moral. É esse o mecanismo natural que tais entidades se utilizam para iniciar um processo obsessivo ou ampliá-lo, precisando sempre da aceitação tácita da vítima, que não deverá reagir contra a indução ao mau pensamento, ao mau sentimento ou à condição de autopiedade. Estabelecida a discussão, a irritação, a indignação, a rebeldia, o rancor, tudo isto facilita que tais entidades, agora alimentadas pelas emissões energéticas inferiores, estabeleçam as conexões dos fios magnéticos com a mente e com os canais nervosos de suas vítimas, deixando que os desequilíbrios se instalem e que as consequências se acumulem sobre suas energias atacadas e drenadas por esses sugadouros magnéticos. Mas, se o encarnado se mantém em vigilância constante e não aceita tais provocações porque já lhes conhece o risco e sabe que são armadilhas perigosas para seus pensamentos, estes espíritos inteligentes não se dão por vencidos. Muitas vezes, então, passam a atacar seus familiares, alguns dos quais, afastados muitas vezes de qualquer princípio moral mais elevado ou do conhecimento das leis espirituais, passam a ser usados como instrumentos de irritação, de desajuste do grupo, de perda do equilíbrio, até que aquele encarnado, que é o alvo principal dos ataques, cansado de tais distúrbios e dos tormentos, no meio dos quais se vê colocado, acaba se entregando à perturbação, perdendo a paciência, se irritando e, ao diminuir a própria vigilância, acaba abrindo espaço para a ação dos invisíveis e horríveis perseguidores.
Esse era o método que o chefe iria demonstrar junto a Glauco, valendo-se da ajuda dos hipnotizadores e dos corpos ovoides que ele pretendia imantar em sua estrutura vibratória. Aquela noite do Evangelho no Lar seria muito interessante e instrutiva para todos.